Bom, já para a gente começar a assumir o comando, né, das nossas mudanças, sempre que eu vejo esse vídeo, eu me sinto muito motivada por aquilo que a gente precisa fazer como profissionais, que é assumir o comando. Então, meu nome é Daniela Mamed, eu faço parte da Dale Carnegie Brasília e estou aqui para ser uma facilitadora, não só desse conteúdo para vocês e de toda essa experiência, e trazemos também um convidado muito especial. Ele é o Francisco Nunes, ele é um cara que tem uma experiência e um exemplo em relação à liderança na mudança para poder compartilhar com vocês, e eu vou deixá-lo se apresentar, mais conhecido carinhosamente como Chicão. Chicão, por gentileza, se apresente. Obrigado, Dani. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Gente, bom, obrigado. Eu vou até me apropriar um pouco do que eu aprendi com o nosso querido Gino Terentin, né? Ele diz que ele é pai da Sofia, se não me engano, né? Então, eu sou pai da Marina e da Marcela, eu sou paulista, eu sou ansioso, eu sou muito acelerado, agoniado, estou aprendendo a tocar violão, e sou também empregado público, né? Eu trabalho na Infraero, trabalho já desde 2002, então estou caminhando para 20 anos aí de empresa, e tive a oportunidade de passar por algumas áreas, entre elas a área de logística de cargas, né? Foi a área que eu fiquei por mais de 15 anos, e foi inclusive na logística que eu conheci a Dale, e eu tive a oportunidade de entender um pouco mais como é que eu poderia me desenvolver. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Dani, obrigado pelo convite mais uma vez a todos. Nós que agradecemos. Tá? E hoje eu moro em Brasília, né? Mas eu, como eu já disse, sou paulista do interior de São Paulo, e estou muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir com vocês um pouco da minha experiência, né? Passei por algumas áreas dentro da empresa também, né? Então, além da mudança de vida, algumas mudanças que a gente vem passando, também acho que posso trazer algum pouco do que a gente viveu nessa jornada de empresa aí, nesses quase 20 anos. Obrigado. Boa! E foi uma história bacana que vocês vão conhecer dessa experiência dele, e foi uma experiência assim, única. E já nesse bate-papo, pessoal, abram suas câmeras, ficam à vontade aqui também para compartilhar no bate-papo. Vai ser um bate-papo, onde vocês vão poder contribuir também. E quando a gente fez a publicação do tema do Drop, a gente colocou algumas perguntas. Então, eu já lanço a primeira pergunta para vocês poderem colocar aí no bate-papo. Então, na nova gestão de mudanças, a gente tem que liderar com tudo que está acontecendo. Só que, será que realmente você está preparado para liderar neste mundo que muda a cada 20 minutos, um dia, uma semana, e que uma coisa que acontece hoje não é a mesma que pode acontecer amanhã? E aí eu vou fazer 3 perguntinhas para vocês, que foi o que nós fizemos para os nossos participantes. A primeira, vamos ver o que passa aí na cabeça de vocês. Como adotar uma mentalidade de mudança positiva? A segunda, como desenvolver agilidade na liderança? E a terceira, como trabalhar as habilidades interpessoais num processo de mudança? E aí, conseguiu responder todas? Se sim, coloca no bate-papo. Se não, coloca lá também, que a gente quer saber como é que está aqui, né? A gente quer medir a temperatura dos nossos participantes. E aí, já para a gente começar, eu costumo falar aí com a Kátia, minha companheira de profissional, que em 2019, com toda essa pandemia que veio, nós tivemos o medo. E em 2020 veio a questão da pandemia, de tudo que estava acontecendo e que a gente não sabia como ia ficar. Então, o medo imperou e a gente precisou se adaptar rapidamente. Em 2021, a gente achou que as coisas já iam estar, entre aspas, quase que resolvidas. E isso não aconteceu. Então, veio o cansaço, veio uma nova adaptação de mais um ano de processos online, de mudanças e de como que a gente gera resultado neste momento. E aí, como é que a gente se ajusta, né?
Como é que a gente não só se ajusta como profissional, que foi um comentário da Carla, foi um comentário aí que acho que a Sandra até colocou que concorda com a Carla, mas principalmente, como a gente consegue profissionais que lideram a sua própria mudança nos dias de hoje, que é o que as empresas estão precisando. Chicão, no seu ponto de vista, assim, comenta um pouquinho sobre tudo isso que a gente está vivendo dentro da sua experiência. Legal, Dani. Bom, eu acho que a gente está passando por uma mudança agora bastante diferente, né? Assim, talvez, acho que para todo mundo que está aqui, acho que é a primeira vez que a gente passa por uma mudança imposta tão drástica assim no nosso dia a dia, né? E o que eu sinto é assim, a gente tem algumas mudanças que a gente recebe e outras mudanças que a gente pode protagonizar, né? Eu acho que eu acabo me enquadrando no meu histórico profissional nessa questão do protagonismo, né? Como eu já disse, eu sou do interior de São Paulo e acho que posso trazer um pouquinho disso desde quando eu vim para Brasília, né? Em 2009, quando a gente recebeu o convite para vir trabalhar aqui na sede, eu já aceitei, né? E era um desafio interessante, Dani, porque o salário era muito parecido, praticamente o mesmo salário, mas assim, no final do dia, no final das contas, eu ia até receber menos. Por quê? Eu precisava me mudar para Brasília e ter um espaço aqui, quer dizer, aluguei uma kitnet aqui, mas eu mantinha a minha morada em Brasília e a minha família, a minha casa em Campinas, né? Então, quer dizer, o custo dobrou e eu ficava indo e voltando, aquela coisa toda, né, de bate e volta. Então, assim, eu acreditei, né, que eu poderia protagonizar essa mudança. Então, essa coisa da gente estar aberto para esse tipo de mudança, ou ocasionar uma mudança, seja na sua vida, seja no seu trabalho, em qualquer área, né, como até alguns colegas já citaram aí, eu acho que vai muito dessa capacidade que a gente tem, que a mudança nos desenvolve em diversos sentidos, né? E aí tem uma outra coisa que pesa muito, que é aquela história. A gente nunca vai estar pronto, né? A gente sempre pensa, pô, será que eu estou preparado para me mudar, né, de Campinas para Brasília? E a minha família, como é que é? Então, é uma dúvida, é uma situação muito grande. Então, é óbvio que isso tem uma questão da predisposição natural que cada pessoa tem com a forma, né, mais ou menos sofrida de lidar com esse tipo de situação, mas isso tem que ser, eu acredito que o profissional, hoje em dia, o profissional reconhecido tem que entender que a mudança faz parte do nosso processo natural de desenvolvimento, né? É dolorido, incomoda, custa caro às vezes, mas no final do dia você sempre sai melhor, né? Eu estava dizendo ontem com a minha esposa, eu vou experimentar aqui um exercício que a gente está fazendo. Se não der certo, vai estar tudo bem, porque eu vou saber que não deu certo e vou deixar essa hipótese de lado, né? Vou descartar essa hipótese, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que ter essa abertura para reconhecer que a mudança sempre vai nos desenvolver de alguma forma. É bacana o que você citou, Chicão, porque na pesquisa que a gente traz sobre esse assunto da Dale, eles falam que o maior ponto de mudança que a gente precisa ter é como ver a oportunidade no caos. E várias empresas aproveitaram muitas oportunidades no que está acontecendo agora na pandemia para se reinventar, né? E você citou, Dani, eu vim para Brasília até para ganhar menos, mas porque você viu uma oportunidade naquele momento. E aí, quando a gente fala mais do que mudar um produto, mais do que mudar uma marca, é como eu mudo o meu comportamento frente a essa mudança. E aí vem a nossa primeira pergunta, né? O que significa gerenciar uma mudança num mundo que vive constantemente? Na sua experiência, você pode trazer algum exemplo para a gente, Chicão, do que você fez para gerenciar isso numa mudança consistente que você teve? Sim, Daniel, eu acho que sim. Olha, uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada, especialmente na área de logística, né, que foi a área que eu passei mais tempo na empresa, é que a gente tem que ter essa capacidade de reconhecer que em algum momento a gente vai errar.
né? Então, o que eu brinco, e até hoje, enfim, por todas as áreas que eu passei, tive a oportunidade de gerir algumas assim, equipes grandes, né? Cheguei, por exemplo, até equipe de mais de 300 pessoas, por exemplo, na Infraero, espalhados pelo Brasil todo. Então, assim, Boa. eu tentava convidar todo mundo a se sentir confortável com o seguinte conceito: vamos aprender rápido, o que significa também errar rápido e corrigir rápido e reciclar e repensar e reposicionar. Então, acho que essa sensibilização, né, do seu time no que diz respeito a essa necessidade da gente reconhecer que as coisas estão mudando e internalizar isso rapidamente, né, e corrigir eventualmente qualquer tipo de desvio que seja identificado é fundamental. Então, Daniel, resumiria que como é que se muda num mundo que muda o tempo todo? Se permitindo. Na verdade, é óbvio que a gente não faz, não busca novos projetos, iniciativas, buscando errar. Mas quando eu digo errar, é entender que errar faz parte de um processo de aprendizado, né? Então, eu resumiria que é isso, é velocidade. Então, erra rápido, aprende rápido, corrige rápido, que aí as coisas vão se assentando, se encaixando, e a gente vai, enfim, pode não ser na primeira, na segunda, mas a gente vai ter resultados melhores, com certeza, com o envolvimento de todo mundo. Boa. Só para o pessoal entender um pouco do seu contexto e da mudança que você viveu, acho que muitos não estão a par da mudança que a Infraero passou. Contextualiza para o pessoal rapidamente, Chicão, o que foi essa mudança e aonde você estava quando aconteceu esse processo? Legal, Dani. Bom, a Infraero é uma empresa pública, né? É um segmento de mercado até que parece que está cada vez mais reduzindo, né? Empresas públicas, e a gente já foi a principal empresa de aeroportos do Brasil. Nós chegamos a ter quase 70 aeroportos administrados pela Infraero. E a partir de 2011, nós começamos a perder alguns aeroportos que passaram a ser concedidos para a iniciativa privada, né? Então, quer dizer, 2 anos depois que eu cheguei em Brasília, a gente começou a ver a nossa receita cair, né, de uma maneira muito expressiva. Então, essa coisa da mudança, né, que a gente passou assim, na marra, com diretrizes que a gente não teve tempo também de se organizar e se planejar, a gente teve que implementar, né? Então, a gente teve que entender que o mercado estava mudando e a gente precisou entender como explorar, como potencializar as oportunidades que a gente tinha diante naquele cenário cada vez mais enxuto, de menos receita e de uma realidade totalmente nova. Então, essa jornada ela não acabou ainda, né? A empresa ainda tem um número importante de aeroportos, mas há poucos dias atrás a gente teve mais uma concessão e a tendência é que todos os aeroportos sejam concedidos e a empresa hoje está se reposicionando para se tornar uma prestadora de serviços do mercado. Então, a gente está mudando já há mais enfim, há quase 10 anos a gente está mudando, né, Dani? Então, é uma realidade bastante oportuna para o tema que a gente está discutindo aqui hoje. Você falou uma frase muito bacana, que é uma frase que é citada nessa pesquisa da Dale Carnegie. As empresas, elas não estão mais implementando mudanças, elas estão vivendo a mudança. Não tem mais tempo de se planejar aquilo que vai acontecer, que foi exatamente o que aconteceu com você nesse processo lá. E eu lembro bem, quando a gente conversou, que era bem a mentalidade, como que a gente muda o .gov para .com neste momento. Então, pensando bem neste comportamental. E aí, quando as empresas não implementam mais, mas elas vivem a mudança, tem um ponto principal que deve ser citado. Os líderes de uma mudança, eles não explicam mais o que está mudando. Eles devem explicar o porquê está mudando. E aí, colocar este propósito para as pessoas do porquê isso está acontecendo. Para que elas entendam e estejam com esse líder. Mas é muito bonito a gente falar, né, Chicão? Como que a gente se torna um líder nesse processo? Coloca aí um exemplo para a gente conseguir tangibilizar isso. Legal, Dani. Bom, a gente, veja, como eu citei, uma empresa que é monopolista, ela tem alguns desafios já pela sua própria conceituação, né?
Estão citando o livro do Simon Sinek, é muito legal mesmo, né? Se comece pelo porquê, é do Simon Sinek mesmo, muito bom. Start with Isso, why. é o Muito bacana Guilherme. uma Comece boa, pelo porquê. É isso excelente mesmo. referência, muito boa referência. Então, é uma empresa, como eu ia dizer, uma empresa monopolista que domina o mercado, né, que não tinha concorrência, a gente tem alguns desafios, né? Então, assim, você passa por uma questão de mudança conceitual, mudança cultural muito importante, né, Nana? Então, o que eu tentei estabelecer, né, logo que lá em 2012, um pouquinho mais para frente, a gente tentou ampliar essa noção dessa mentalidade de novas ideias, né? Então, eu sempre tentei estabelecer isso nas minhas equipes, e uma das maneiras, né, que eu particularmente sempre adotei para poder fazer uma provocação muito mais objetiva e endereçada era buscar elementos objetivos, né? E aí eu não consigo fugir de dados e fatos que muitas vezes não estavam evidentes, né? Então, assim, até a minha formação, né? Sou tecnólogo em automação de escritórios, e a gente tem essa facilidade de buscar, de olhar dados e tentar cruzar isso tudo. Então, o que eu tentei sempre fazer foi exatamente provocar isso, olhar as massas de dados e tentar provocar, né? Por que determinado cliente não usa esse tipo de serviço? Opa, né? legal. Enfim, que tipo de pergunta a gente precisa fazer ou melhor, que tipo de resposta a gente precisa ter para poder alavancar um determinado serviço ou potencializar um novo mercado, um novo negócio, um novo nicho, né? Então, esse exercício de potencializar essa mentalidade mais aberta, acho que era uma das minhas tônicas, assim, era um caminho que eu tentava seguir, tentando sempre provocar a equipe. Gente, que pergunta a gente precisa responder? Ou melhor, que pergunta a gente precisa fazer? Né? Acho que vai até Bacana. além disso. Né? Então, a gente precisa buscar essas perguntas, essas situações que naturalmente nós não temos. Né? E aí a gente volta naquela provocação. A gente acha que vai estar preparado, mas não. Então, é esse desapego, né? Um pouco de se desconstruir para entender como é que eu posso buscar pela pergunta certa. Né? A resposta é mais difícil ainda, né? Mas eu resumiria dizendo que é isso, essa questão da mentalidade, essa abertura que nós precisamos ter para poder manter a equipe sempre em busca de novas perguntas, né? Que dirá respostas, né? Chicão, você trouxe a questão de manter aberto, me desconstruir. Até algumas pessoas citaram aqui, ó, o Guilherme. Eu preciso me desapegar, para que eu me desenvolva nesse ambiente, eu preciso me desapegar de antigas metas. Olha aí a desconstrução que você falou, né? Sim. Então, é experimentar e durante as experimentações aprender. Bacana? Então, olha como a gente já troca aqui. O Rosivaldo também colocou aqui, ó. Uma liderança positiva e compassiva faz toda a diferença. Então, é um modelo que fomenta uma segurança psicológica. Show, Rosivaldo, que é justamente sobre isso que a gente vai falar. E dentro dos passos para se desenvolver essa liderança na mudança, o primeiro ponto que eles citam é a primeira pergunta que eu fiz para vocês. É como adotar uma mentalidade de mudança positiva. Então, eu já lanço essa pergunta aqui para vocês, antes da gente começar a falar sobre isso. Como adotar uma mentalidade de mudança positiva com a equipe ou até para nós mesmos? Coloca lá no bate-papo, pessoal. Legal. Legal. Ô Márcio, a gente acabou de colocar aqui, ó, como adotar uma mentalidade de mudança positiva. Não, Dani, eu acho que o Márcio está se referindo à provocação que eu fiz. Qual pergunta a gente precisa responder para estar sempre na frente? Legal, né? Show! Foi isso mesmo, Márcio, eu entendi errado. Eu acho que ele estava citando uma fala minha ali. É isso aí, ó. Boa, Márcio! Então, coloca aqui para a gente, pessoal, como que a gente adota uma mentalidade positiva? Vamos lá, como a Carla falou, algumas outras pessoas, pandemia, sem vacina, a gente está aí vivendo com muitas questões que estão acontecendo ao nosso redor, home office, algumas pessoas em hell office, né? Não sabemos o que vai acontecer esse ano ainda, como que a gente trabalha isso?
Boa, Thaís, aceitando a mudança, inovando na demanda, porque o mercado necessita, né? O que que o mercado está necessitando? Então, ficar atenta a isso. É isso mesmo, Thaís? Legal, boa. O que mais, pessoal? Vão colocando ali. Como que a gente adota uma mentalidade positiva na mudança? E aí, enquanto o pessoal está colocando, e a gente vai aproveitando, o primeiro passo é aquilo que o Chicão colocou, né? Qual é a oportunidade que eu vou ter? Eu vou ganhar menos, mas qual é a oportunidade que eu vou ter? Se eu mudar o meu comportamental, qual que é a oportunidade que eu estou tendo? Então, com a mudança que eles sofreram lá, na empresa, que oportunidades que a gente vai ter com essa mudança? Não só para a sociedade, mas para nós, servidores. Aceitar o que vem, eu vou falar um negócio para vocês. É humano a gente sentir medo, e as pessoas vão sentir medo, tá? Elas vão sentir medo e elas não sabem se serão demitidas ou se vão ficar, elas não sabem o que vai vir e nem se elas vão ficar no local. Então a gente não pode deixar isso de lado, a gente precisa conversar sobre o medo. Mas uma questão que é muito importante é como reagir aos sentimentos que vêm, que os sentimentos vão bater e a gente não pode deixar de falar sobre eles. Chicão, de que forma que a gente pode lidar com essa situação de medo e transformar tudo isso que está acontecendo em algo positivo? Eu fico imaginando o seguinte: é como se a gente estivesse vendo um mar enorme e a gente precisasse mergulhar nele sem saber nem se tem tubarão ou algum perigo iminente. Como que a gente pode trabalhar com a nossa equipe para criar esse ambiente positivo? Eu acho que isso passa muito por uma coisa que eu acho que a gente pode chamar de repertório, né? Acho que a gente tem que buscar sempre ampliar o nosso repertório, seguindo um pouco daquele assunto que a gente tratou, da mentalidade aberta, né? Então, pô, vou brincar com o exemplo que você trouxe. Você está com medo de mergulhar porque pode ter um tubarão ou, sei lá, pode ter algum bicho ali? Cara, então, faça um curso de defesa pessoal contra tubarões, por exemplo. Né? Então, sei lá, corre Boa! atrás, vai entender como é que você usa, como é que se caça tubarão. Então, você não está indo para caçar, né? Mas, pô, você vai ter que mergulhar com uma espada, com uma faca ou com uma roupa diferenciada. Então, eu acho que essa ampliação do repertório traz um pouco, e acho que o medo é natural, né? O medo nos mantém vivo, né? Mas quando você amplia o repertório, a gente desenvolve talvez uma capacidade mais tolerante, né? Ao erro. Claro, a gente incentiva essa coisa de buscar o acerto. Então, alguém até escreveu aqui que eu achei muito interessante, ó, a mudança é uma certeza, então aceitar e ver os aspectos positivos delas. Uma coisa que a gente fez da nossa gestão foi muito interessante, que uma das provocações que eu joguei para a equipe por várias vezes, né, até recentemente a gente tinha feito isso. Vamos conhecer nosso concorrente? Então, quer dizer, quando eu lancei uma ideia dessa natureza, todo mundo se coçou e ficou, mas como assim? Como é que eu vou conhecer o concorrente e entrar? Até eu me cocei. Como assim conhecer o concorrente? Dani, pois é, porque, veja, a gente sabe que o mercado ele funciona, né, a partir dessas relações de concorrência, mas quando você tem clareza, né, nos limites, nas possibilidades, né, então, sei lá, por que nós não podemos juntar dois concorrentes para abraçar um nicho que não está explorado, né? Então, assim, eu sei lá, vou conhecer uma prática, uma boa prática que esse cara tem num segmento que eu não atuo, para tentar incorporar no meu e fazer uma troca, vice-versa. Então, essa provocação, eu lembro que ela foi recebida assim com estranheza, né, em algumas ocasiões, mas depois passou a fazer parte da nossa vida, né, assim, da nossa rotina. E uma outra coisa que eu traria para essa mudança positiva é claro que isso é um assunto obrigatório hoje em dia, né? O compartilhamento, a comunicação, a tecnologia nos ajuda muito isso hoje, mas é aquele velho paradigma das ideias, né? A gente ouve muito no mundo das startups
Você tem uma ideia, não prende, né? Compartilha, que você pode encontrar alguém que te ajude a botar aquela ideia para funcionar, que Boa. isso pode te trazer, isso pode te fazer poupar esforço, né? Então, é uma questão muito sutil, né? De permitir que as pessoas se sintam acolhidas, né? Acho que, na essência, é isso. E, veja, mesmo quando a gente fala da concorrência, não é diferente, né? A gente sabe que os concorrentes coexistem, a gente sabe que isso faz parte, né, do funcionamento do mercado. Não é porque o cara é meu concorrente que ele é meu inimigo, né? Então Boa. eu posso sim buscar lições aprendidas, eu posso me aproximar desse cara para poder superar uma legislação ou dominar uma metodologia, uma técnica nova que surge no mercado. E quando eu digo concorrente, Dani, eu acho que a gente pode expandir esse conceito não só para o concorrente em si, mas eu sei lá, vamos procurar um órgão anuente, né, que está eventualmente publicando uma portaria que seja restritiva. Vamos conhecer qual que é a fundamentação, por que aquele documento foi editado, né? Então vamos atrás. E quem sabe até a gente não pode se organizar com os outros operadores do mercado e propor uma alteração nesse normativo, por exemplo. Então, essa coisa que você citou, que me agrada muito, essa coisa da humanização, sabe, das relações entre corporações, acho que é uma coisa que a gente precisava internalizar melhor, porque, no fim do dia, a gente faz isso em todo lugar, a gente faz isso no dia a dia, né? Quando você tem uma necessidade, você busca a pessoa, você conversa, você negocia, você tenta encontrar um caminho construtivo para chegar a uma solução que pode atender os dois, né? Que pode atender os dois lados sem necessariamente comprometer, né, o nicho ou a parte do mercado que ambas empresas atuam, né? Boa. E Chicão, você falou uma questão muito importante da questão da concorrência, e aqui eu sei que tem pessoas de órgãos públicos e privados, e que o interesse geral é nessa liderança também da mudança. E você trouxe algo fora da curva, né? Então você trouxe algo, aqui você saiu, digamos assim, daquela zona de conforto, até alguém citou aqui a questão da zona de conforto, se eu não me engano foi a Camila. Então, se eu fico na zona de conforto, eu fico estagnada. Agora, como você convenceu a equipe de uma forma positiva que isso seria uma ação bacana? Eu acho que isso se aplica a todos os líderes que estão aqui. Esse como a equipe foi contigo nessa questão de saber o que né, os outros pensam, as outras áreas pensam, as outras instituições pensavam, e trazer isso como positivo para aquilo que vocês precisavam fazer. Legal, Dani. Olha, eu acho que a gente já entra um pouco no assunto que eu disse mais cedo, que é a coisa da comunicação, né? Então, a gente tem uma questão de sensibilizar, eu já usei essa expressão mais cedo também, mas eu acho que ela é bem oportuna para cá. E o conceito que me agrada, Dani, é a ideia de ampliar a equipe. Então, pense você, a gente tem uma situação de humildade, como eu citei mais cedo, né? Então eu tenho que ter humildade em saber que aquele concorrente pode ter uma prática que seja melhor que a minha, mas eu preciso combinar isso, por exemplo, com outra questão, que é o inconformismo, né? Isso também é uma característica que eu acho que a gente tem que desenvolver enquanto gestor, né? Tá. É óbvio que a gente viu aí no chat, deixa eu até voltar aqui, a questão de aceitar, né? Então, a mudança você tem que aceitar e ver os aspectos positivos dela. Então, aceitar que vai mudar, eu acho que faz parte desse inconformismo. Então, eu acredito, Dani, que quando a gente combina isso, essa humildade de reconhecer que existe exemplos, cases de sucesso fora do seu ambiente, por exemplo, como eu citei o caso do concorrente, né? Ou do próprio órgão regulador, o órgão anuente, ou até fora do país que seja, vamos buscar o que diz a literatura estrangeira, etc. E tal. Você traz isso para uma realidade de inconformismo e você consegue alimentar essa roda, esse ciclo, eu acredito que isso acaba a equipe acaba se contagiando com isso, Boa. né? Porque ela vai perceber que o mundo é mais do que a gente está acostumado, né? Daquele quadradinho que a gente vive. Né? Então, eu acho que essa combinação de humildade e conformismo, eu diria até que inspiração,
para manter essa roda sempre girando, pode ser um composto interessante para a gente poder alavancar essa mudança, essa aceitação, talvez, né? Você citou algo que já é uma mudança do comportamento do líder, que é como eu tenho humildade e aceito que eu não sei tudo. Aceito que se a gente for buscar fora e trocar informação, vai ser muito mais rico. E você bateu muito na questão da comunicação, e aí a gente entra no segundo ponto de como desenvolver essa liderança na mudança, que é o desenvolver a agilidade na liderança. Para vocês, Verena, Carla, Thaís, o que vocês acham que é agilidade na liderança? Coloca lá no bate-papo para a gente, por favor. O que vocês acham que é agilidade na liderança? Esperar algumas pessoas colocarem ali. Oi, Empatia, Isaac. legal, empatia. Ouvir as dores do time. Opa! Isaac, eu só vou pedir até para você colocar aí no bate-papo. E quando você é empático com a sua equipe, uma ação assim que a gente deve fazer como líder, o que seria bacana? Pode não tem certo ou errado aqui, tá, Isaac? Coloca ali, só compartilha com a gente. Opa, focar nas possíveis soluções e não reclamar do problema que apareceu. Boa, Thaís. Antes de alguém te perguntar algo, você já saber o que eles querem, ter uma resposta para isso, acalmando a sua equipe. Opa, tá aí, ó, troca de informações, comunicação constante, requer empatia, ter a equipe junto, legal, Verena. E aí já vem a questão, como ter essa equipe junto, né? Boa. Antecipar ou mover transparência, ok. É um líder adaptável. Quando a gente fala aqui de comunicação, o que é agilidade de liderança? Pessoal, vamos pensar na gente. Sempre que está acontecendo um processo de mudança, qual que é a primeira pergunta que a gente se faz? O que está acontecendo? O que vai acontecer na empresa? Por que está acontecendo isso, gente? Não vem aquele monte de questionamento na nossa cabeça? Como a gente se sente seguro? Com informação, com comunicação. Então, dentro da pesquisa que o Instituto trouxe, 8 de cada 10 executivos que responderam às pesquisas de Dale Carnegie concordam que os esforços de uma transformação só têm sucesso se essa transformação é comunicada constantemente e o porquê da transformação. E se tem alguma mudança pequena sequer, ela precisa ser comunicada. Então, Chicão, você até citou, né, que esse foi o ponto-chave no sucesso de muitas ações que vocês tiveram. Você pode citar um para a gente? Posso sim, Dani. Bom, teve pelo menos um caso bastante emblemático sobre esse assunto, sobre esse tema, que eu posso compartilhar com vocês aqui, que é o seguinte: a Infraero, enquanto empresa pública, ela segue, né, respeita uma série de legislações, inclusive para negociações, né, com clientes, com importadores, né, que era o nosso caso lá na logística. Nosso principal grupo de clientes eram importadores, né? A gente sabe que o Brasil depende muito de importação ainda. E a situação que a gente tinha lá, até um caso bastante curioso, que demorou, né? Hoje fica simples, mas na questão é o seguinte: imagine que a gente tinha, por exemplo, o segmento de eletroeletrônicos, né? Então, celulares, televisores, tudo mais. E a gente fala das maiores empresas do mundo, né? Que tem fábrica no Brasil e tal. Então, quer dizer, se a gente resolvesse lá no passado, né, dar um desconto para um determinado segmento de mercado, esse desconto era, de acordo com a legislação existente, ele era dado igualmente para todas as empresas, né? Para que a gente pudesse manter o conceito de isonomia, né? Então tem os princípios da administração pública, aquela coisa, etc. e tal, já que
a expectativa, né, naquela documentação era tratar todos os clientes de maneira igual. Aí a gente, enfim, compartilhou, a gente construiu uma provocação, né, internamente com a nossa equipe, e aí resolvemos fazer o exercício que eu citei anteriormente, que é ampliar a equipe. A gente envolveu, por exemplo, a nossa área jurídica. Jurídica, vem cá. Jurídica. Veja, eu estou dando um desconto igual para todos os clientes, seguindo a lógica de que tem que ser tratamento igual, né, igual para os iguais. Mas não são iguais, né? Porque tem empresa que traz mais, traz menos, o volume é diferente, etc. e tal. Então, quer dizer, a gente começou a desconstruir um modelo até então instalado para tentar fidelizar outros determinados clientes, né, que eram mais estratégicos, né, que tinham um maior valor agregado, etc. e tal. Então, esse processo de comunicação, ele expandiu, né, saiu do núcleo da nossa equipe e alcançou outras áreas da empresa. Então, quando a gente fala de empatia, né, que eu vi que os colegas citando aí, eu associei isso. Eu fui buscar essa sensibilização de outras áreas para poder implementar uma mudança importante, né, que está em vigor até hoje, deu super certo. A gente conseguiu, por exemplo, manter, enfim, uma das maiores empresas de telefonia aí instalada no Brasil, tá? Então é nosso cliente importante até hoje, né? Como? De novo, uma quebra de paradigma que nasceu dentro do grupo, a gente conseguiu expandir, sensibilizar isso para a área jurídica, e é óbvio que não é um negócio fácil, né? Os colegas que trabalham aí, enfim, no setor público sabem que as jurídicas, por definição, tem um conceito mais né, pragmático, engessado, né? E a gente entende que essa é a realidade. Mas quando a gente traz uma área dessa natureza, que eu até gosto de brincar com a ideia, é aquela coisa de glóbulo branco, né? Quando você injeta um remédio no teu corpo, os glóbulos brancos vão tentar entender o que é aquilo, né? Então, o que a gente fez foi isso, foi convidar os glóbulos brancos, falar, meus amigos, eu estou querendo injetar uma coisa nova no nosso corpo, na nossa empresa, para tentar trazer mais receita, para tentar trazer mais competitividade, para tentar trazer mais pujança, né? Então, foi um trabalho de convencimento, foi um trabalho longo que a gente passou de convencimento desses glóbulos brancos para eles perceberem que aquela novidade não era um veneno. E era, assim, como é que eu posso dizer? Essa coisa que toma para ficar bombado, assim, era como é que chama? Agora eu esqueço dessas. Como é que é? Uma massa, né, que a gente toma. Isso. Enfim, é um complemento. É um complemento. Isso, né? suplemento. Suplemento, exatamente. É um suplemento. Então, assim, o que eu estou trazendo aqui é um suplemento. Não é um veneno, não é nada que vai comprometer, ameaçar. Então, quando a gente faz isso, veja, a gente tem a jurídica do nosso lado, né? Eu acho que isso a gente consegue alcançar o que os colegas citaram aí, dessa coisa da empatia, né, da sensibilização, de entender que uma mudança precisa ser construída com uma base, né, forte, com uma base grande, né? Então, essa coisa da agilidade da liderança, então, eu resumiria, Dani, que ela passa por isso, né? Você construir uma base o maior possível para poder, enfim, seguir na direção da mudança e no resultado esperado. Mas, de novo, o ponto de partida, o tamanho dessa base vai influenciar muito para que a gente tenha um resultado esperado. Chicão, te ouvindo, desde da metade do ano passado para cá, nós ouvimos vários clientes. Se você falou uma questão de órgão público, não, é público e privado, tá? Pequenas, médias, grandes e microempresas passam por qual desafio? Saber que o peso da mudança não está só no meu ombro. Se eu me unir com os meus pares e juntos, como você falou, a gente vê que aquilo ali por fatos e dados, porque você trouxe fatos, você trouxe dados, que vocês iam conseguir alcançar aqueles resultados que vocês queriam, formando parcerias internas. Isso é o mais importante, porque não fica pesado para ninguém. Ninguém supita. E o que os líderes geralmente falam? Eu não tenho tempo, eu estou apagando incêndio.
As demandas estão vindo e eu preciso apresentar resultado. Eu não tenho tempo de convencer as pessoas a algo que elas já precisam saber. Só que é um processo, como você colocou. Então, foi bacana isso que você trouxe, porque o processo de você conseguir aliados, para que esses aliados saibam que aquele remédio foi perfeita analogia. Aquele remédio que você está injetando no corpo não é para fazer mal, e sim para fazer bem. A gente ganha aliados e o processo é menos doloroso. E isso é agilidade na mudança. Só que requer dos líderes, mais uma vez, uma mudança comportamental do que precisa ser feito e de como ser feito. E você falou uma das coisas mais importantes, que a gente vai para o terceiro ponto, para justamente ser um líder efetivo na mudança, que nós não estamos sozinhos. Nós dependemos e precisamos das pessoas para que as mudanças sejam feitas. Então, você pode ter a ferramenta mais linda, inovadora, você pode ter processos afiadinhos, mas se as relações, as habilidades com as pessoas, para que elas coloquem a mudança em prática, não estiver afiado, nada vai acontecer. Então, se você não começa a criar um ambiente de confiança para que você consiga influenciar pessoas de uma forma positiva, essa mudança não vai acontecer. Então, eu lanço a terceira pergunta aqui para vocês no bate-papo. Como trabalhar essas habilidades interpessoais para a mudança? Joga aí o que vocês acham. Bacana, Rosivaldo. Humildade para se expor como líder. Ele busca pessoas com talentos diferentes, as coloca juntas. Legal, Rosivaldo, que é olhar o que cada uma tem, é pluralidade de competências, expertise, experiências, busca atender necessidades da equipe. Show! Líder centrado em pessoas. Ok, a Thaís mostra os benefícios que todos vamos ganhar. Está muito alinhado com o propósito, né? Não o quê, mas o porquê, Thaís. Show! Você convidou até o seu esposo, é isso? Seja muito bem-vindo no nosso bate-papo. Ok. O que mais, pessoal? Como a gente trabalha as habilidades interpessoais para a mudança? Enquanto o pessoal vai colocando algumas respostas aqui no bate-papo, se vocês quiserem saber, ter acesso a essa pesquisa também, a gente mandar para vocês como é que é essa pesquisa, a gente tem um grupo VIP, onde a gente compartilha materiais, faz networking, compartilha experiências, igual a gente está fazendo aqui. A Rebeca vai postar aqui para vocês o link para vocês entrarem no grupo e para conhecerem, tá? Poderem trocar ali figurinhas, poderem ter acesso a alguns materiais e pesquisas que o Instituto Dale Carnegie tem. Boa, Rebeca, obrigada. Bom, e aí quando a gente fala do ambiente de segurança psicológica, que se eu não me engano foi o Rosivaldo, só aqui o comentário do Guilherme, ficar vulnerável ajuda o líder a se conectar com a equipe. Guilherme, você trouxe uma coisa fundamental. Eu não sou super-homem, nós não temos super-homens e mulheres maravilha, né? Boa, deixa eu só ler aqui o da Camila. Já fiz implantações de operações de call center e sempre chamava alguns operadores para participar das reuniões de planejamento. Show, Camila. O processo fica compreendido por completo, né? Da forma que a ponta também precisa entender, e no momento da alteração, os próprios operadores que participaram eram multiplicadores da mudança. Muito legal. Exatamente, como você ganha aliados ali com multiplicadores da mudança. Chicão, você tem algum exemplo também seu, assim como a Camila colocou, que você poderia citar para a gente? Aí depois a gente também cita o exemplo aqui do Ezequiel. Claro, claro, Dani. Tem alguns, sim. Eu gostei bastante até da provocação aí que a Camila trouxe, porque eu tive a experiência de fazer uma coisa parecida com essa, né? A gente sabe que empresas, órgãos públicos em geral, são organizações muito hierarquizadas, né? Tem uma estrutura bastante definida, e eu percebi olha só, que curiosidade, uma questão muito interessante. Vários colegas da minha equipe nunca tinham
estado frente a frente com alguém da nossa diretoria, por exemplo, né, da nossa diretoria executiva. E aí eu negociei com o meu diretor na ocasião e falei, chefe, no próximo despacho que a gente tiver, eu posso trazer alguém do meu time para conversar contigo, para te conhecer, para ver como é, para ver o que a gente trata aqui, para conhecer um pouco mais da nossa rotina. E foi maravilhoso, foi muito legal. Então, assim, fiz isso, consegui fazer isso algumas vezes, né? Até chegou a pandemia, a gente passou para home office, não deu para continuar, mas foi uma experiência muito, muito interessante, que eu acho que é o fundamento dessa interpessoalidade, né? Boa. Que é fazer com que a equipe seja partícipe, mas eu não diria nem coadjuvante, mas seja um coprotagonista. Então, assim, dividir, né? Dividir isso com a equipe, acho que é fundamental, né? Ou seja, quando você estabelece esse cenário de confiança, né? de compartilhamento, a gente tem situações muito interessantes, muito curiosas. Então, a gente pensa o seguinte, e eu tenho um caso aqui que eu vou citar aqui para vocês, é o seguinte, você chama, né, algumas pessoas para tratar um projeto, uma ideia, um assunto, e quando você tem, alguém falou isso também, eu não vou lembrar aqui qual foi a pessoa que falou, mas ficar vulnerável, a pessoa citou aqui, olha que bacana, Guilherme, ficar vulnerável ajuda o líder a se conectar com a equipe. Eu não diria nem que vulnerável, mas eu acho que talvez essa ausência dessa vaidade e a necessidade que o líder tem de reconhecer que ele não está acima de ninguém, não está distante, né? Tem que estar junto, ele faz parte daquele corpo. Então, o exemplo que eu trago aqui é o seguinte, eu chamava algumas pessoas, né? Eventualmente, não era sempre que podia envolver todos da equipe, mas eu chamava algumas pessoas e a ideia que eu apresentava, que eu começava a apresentar, ela já começava a receber novos elementos, novos contornos, de modo que quando a gente terminava a conversa, se eu tinha apresentado ali, cara, vamos fazer uma parede azul, já não era mais nem parede, já não era mais azul, não tinha nada a ver com cor, então tinha uma outra coisa. Então, esse senso de participação causa ou desperta na equipe esse senso, essa capacidade de saber, cara, vamos tentar, né? Porque a ideia não é só minha, né? E isso eu acho que conversa um pouco com o que o Guilherme escreveu, né? Então, assim, saber que eu não sou o dono da razão, né? Envolver a equipe na construção de qualquer tipo de proposta foi fundamental por diversos momentos, né? Então, eu diria que essa consciência de envolver, de envolver a equipe, né? Para que as tomadas de decisão sejam compartilhadas, acho que faz muito sentido. Então, você entender, né, quem é aquela pessoa, né, e aí é óbvio que a gente tem uma oportunidade ainda mais minuciosa quando você começa a trabalhar no micro, né? Uhum. Até a orientação religiosa, política da pessoa pode influenciar no jeito que você pode apresentar uma proposta, né, ou construir uma proposta com ela. Então, claro que dá para a gente falar muito sobre isso, mas eu acredito que o alicerce desse tema é estabelecer esse ambiente de confiança livre, né, de qualquer tipo de preconceito, né? Toda ideia é sempre bem-vinda, e também essa falta de vaidade, né? Como o Guilherme colocou e outras pessoas também disseram, que a gente precisa estar aberto, né? A gente precisa Sim. entender que o processo construtivo, o processo de negócio, o processo de gestão em si, não acontece na cabeça, né, de uma pessoa só, e eu acho que isso até é inexequível, né, é inviável, né? Então, e aí eu brinco até aproveitar essa coisa de somada, lembrei de uma coisa aqui, eu não gosto de fazer compra em casa, né? E aí eu acabei convencendo até minha esposa, quem é casado sabe que não é fácil, né, esse tipo de coisa, mas eu falei com a minha esposa, vamos fazer o seguinte, eu não gosto de fazer compra, acho que a gente pode investir o tempo em outras coisas. Pega um carrinho você, me dá um carrinho aqui, a gente divide para somar, né? Então foi legal porque ela percebeu, não, realmente, isso faz sentido. E aí deu muito certo, tem dado assim. Hoje está tudo online, a gente não faz isso muito mais, né? Mas veja, não impus a minha vontade com ela, né? Eu sugeri, ela entendeu, né? A gente concordou e está tudo bem. Então acho que é isso, né? Não só no contexto profissional, mas em qualquer momento da sua vida, se não tiver
enfim, atraente, interessante, vantajoso para os dois lados, não vai ser uma convivência saudável, né? Então, eu acho que isso eu reitero, essa coisa de construir esse ambiente de confiança, de compartilhamento é fundamental para a gente poder dizer junto, vamos tentar fazer assim? Ou não? É diferente de falar, Dani, eu quero fazer do meu jeito, tente fazer a minha ideia. Aí, né, isso já nasce meio morto, né? Então, eu acredito muito nisso. Chicão, você remeteu... Eu gosto sempre de conversar o seguinte. Tá bacana isso, e você colocou como você construiu isso no seu dia a dia, no seu exemplo. Pessoal, não é fácil construir um ambiente de confiança, não. Não é fácil construir um ambiente onde todos vão compartilhar ideias. Essa segurança psicológica que o Rosivaldo citou, e muito bem citado, é o que muitos têm falado nas empresas que estão dando certo neste ambiente de mudanças. O que isso quer dizer? Vou levar para uma forma mais simples. Se eu tenho uma ideia e a gente está numa reunião com a equipe, eu confio em colocar qualquer ideia? Eu confio em fazer qualquer pergunta, sem esperar ser julgado, sem esperar que o outro vire e fale assim, que pergunta é essa que o fulano fez? Ou sem esperar que alguém critique você? Isso é pesado. Então, hoje, a gente está vivendo num ambiente de estresse. Como que a gente tem a habilidade de lidar com pessoas para saber aquilo que o Chicão colocou? Quem é quem? Eu não vou conseguir citar essa palavra de novo, mas são pessoas diferentes. Você está rindo de mim, né, Rosivaldo? Mas a pluralidade, consegui, de uma equipe onde você tem conhecimentos, experiências e vivências diferentes, e eu unifico aquilo ali. Para criar um ambiente de segurança, eu preciso criar a base que são os relacionamentos. Eu preciso conhecer as pessoas como elas são, e eu preciso respeitar as pessoas como elas são. Gente, não é fácil fazer isso, porque a gente tem um monte de coisa, mas como eu falei, as pessoas gerenciam as mudanças. Então, como fazer isso? Que habilidades que o líder precisa ter para conseguir fazer isso? Então, muitos de vocês já colocaram aqui, né? Habilidade de negociação. O Rosivaldo colocou aqui, ele estar acessível. Ele não é o astro, porque ele está naquele cargo, que ele tem aquele cargo e ele é a pessoa quem vai dar a linha mestra. Não, ele precisa ouvir as pessoas. Então, ter muita humildade para isso. E aí vem uma frase que eles citaram na pesquisa que é bem bacana. Eu não estou aqui para gerenciar a mudança. Eu estou aqui para liderar a mudança. E quando eu lidero a mudança, eu faço isso por meio das pessoas, porque são as pessoas que vão concretizar os resultados dessa mudança. Então, nós temos aqui habilidades interpessoais fortes que a gente precisa trabalhar na nossa liderança. Chicão, você poderia citar algumas habilidades que são importantes para este líder que lidera a mudança? Sim, sem dúvida. Olha, Dani, eu começaria dizendo que você tem que entender que cada um tem um tempo, tem uma dinâmica diferente de lidar com o que a gente entende por mudança, né? A Camila até citou inteligência emocional. Eu acho que isso representa bem, ainda mais nesse momento de pandemia. Realmente, então, assim, eu acho que uma camada de inteligência emocional, mas eu diria até mais, Camila, de consciência, né? De entender, de ter a humildade de enxergar que nem todo mundo vai conseguir te acompanhar numa provocação, numa ideia. Então, assim, ainda mais um ambiente, como eu já citei, um ambiente que tem uma estrutura engessada, né? Um ambiente que tem uma estrutura bastante delimitada e normalmente vertical, né? Então você tem uma certa distância da alta direção. Isso não é simples, né? Então você precisa entender, ter consciência de que cada pessoa tem um timing, tem uma demanda diferenciada, né? tem uma necessidade específica para que ela possa corresponder, ou melhor, responder a determinado estímulo, né? Então, isso é uma habilidade que
que não é simples, né? Eu reconheço, inclusive, que os vários treinamentos que eu fiz com a Deu me ajudaram muito nisso, né? E não estou fazendo propaganda nenhuma, não, mas é verdade. O fato de você sensibilizar a pessoa que ela faz parte de um todo, né? Que a gente pode, sim, construir uma coisa que vai ficar muito melhor do que só eu, do que só ele, né? Então, esse senso de cooperação, né? Essa coisa de reduzir essa polarização que a gente já tem vivido tanto, né, no mundo político, então nem se fala, né? Então, eu acho que aprender a ouvir, né? E aí, de novo, eu acho que tudo orbita em torno do que eu disse, consciência, né? É saber ler, saber ouvir, saber entender o que é que aquela pessoa precisa, saber como essa pessoa se sente mais ou menos parte de determinado projeto, determinada iniciativa. Então, eu diria, Dani, acho que numa palavra, assim, para sintetizar isso e ser bastante objetivo, é ter consciência de que as pessoas, né, de que as relações precisam de determinados temperos para cada situação que você vive no seu dia a dia. Ok. Quando a gente fala de temperos, adoro suas analogias, Chicão. Boa. Qual é o melhor tempero, né? Qual é o melhor tempero para utilizar sem dar uma alergia e como trazer algo para aquela equipe que a gente consiga atingir cada um, o gosto de cada um, tá? Como o Chicão falou, e obrigada por citar, a Dale Carnegie trabalha com isso há mais de 110 anos. Como você criar sintonia e criar um ambiente de confiança com a sua equipe. A gente tem inteligência artificial, a gente tem tecnologia, a gente tem o analytics, a gente tem informações, mas como levar as pessoas para colocar isso em prática é um dos maiores desafios. Então, a gente tem não só o nosso grupo VIP, como a gente tem também os nossos treinamentos, tá? O treinamento do que é o Dale Carnegie Course, que é o habilidades interpessoais, principalmente para este momento de mudança. Como você ser líder neste momento. Se você quiser saber mais informações quanto ao treinamento, como ele é, o que tem, o que acontece, entra no grupo VIP e entende como que a gente trabalha e como a gente traz isso para a realidade. E é claro que a gente não poderia deixar de lado o espaço para perguntas. Então, a gente quer saber se vocês, claro, façam perguntas. O que vocês gostariam de saber um pouquinho mais, aproveitando aqui o Chicão, o Francisco Nunes e da experiência deles e também daquilo que a gente está trazendo aí, não só dos nossos clientes aqui do Brasil, como dos clientes do mundo todo. 5 minutinhos para vocês poderem fazer algumas perguntas, já para a gente ainda tem uns 10 minutos para poder responder algumas perguntas de vocês, tá? Enquanto isso, a Rebeca colocou lá o grupo VIP para que vocês também recebam as informações e, porventura, queiram saber um pouco mais do nosso treinamento e como ele vai acontecer já no próximo mês. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Márcio, Silvio, Rafael, Guilherme, Rosivaldo. A gente vai dar espaço aqui para 3 perguntas, tá, pessoal? Opa, a gente tem uma pergunta aqui do Silvio. No sentido inverso, como identificar o integrante da equipe que não está alinhado com as proposições da empresa, laranja podre? Silvio, você poderia abrir aí o seu microfone e explicar um pouquinho melhor para a gente aí como identificar alguém que não está alinhado com o propósito da empresa? Seria isso? Show! Chicão, quer responder? Posso responder? Posso? Como é que... Eu começo e passo a bola para você, tá, Dani? Tá um pouco do meu ponto de vista. Bom, eu acho, só para ver quem fez a pergunta aqui, que eu já não. É o Silvio. Foi Silvio. Isso? Silvio, olha só, a minha experiência me leva para a seguinte resposta. Eu acho que a gente consegue, e é óbvio, né? É difícil fugir daquela questão analítica, de consciência, mas eu acho que a gente consegue identificar essa adesão, né? A aderência que as pessoas têm em determinados projetos, em coisas simples, em coisas pequenas, tá? Então, eu acho que o comprometimento ele se revela
no horário que a pessoa chega numa reunião, né? No tamanho do documento, no tamanho de uma contribuição, de um texto que a pessoa traz para um assunto, no tanto que ela estudou, né? Eventualmente até fora do horário de trabalho, porque a gente sabe que essa separação é cada vez mais difícil hoje, né? A gente vive conectado, então se tem ideia no final de semana, de noite, em qualquer lugar. Então, eu acredito que, como dizem, né, que o diabo mora nos pequenos detalhes, né? Alguma coisa assim. Eu acho que é possível você ligar esse radar, né? Qual é o grau de comprometimento dessas pessoas a partir de pequenas evidências, né? E claro, eu acho que também é minha praia, eu adoro isso, dá para quantificar isso até, né? Então dá para a gente medir. Se você não quiser tomar uma decisão subjetiva, faça um comparativo. Quem são as pessoas que apresentam isso, não apresentam aquilo, que chegam aqui, que não chegam, então assim, isso vai até te tranquilizar para que você não seja preconceituoso, né? Para que você não tome nenhum tipo de ação sem embasamento, né? Então isso seria uma contribuição que eu posso trazer. Aí passa a bola para a Dani. Obrigada. Chicão, você pegou no ponto-chave que a Dale trabalha muito. A gente trabalha relacionamento humano e levar as pessoas a se comprometer com aquilo que elas precisam entregar. Mas o foco da Dale é negócio, é resultado. E é falar para vocês como fazer isso de uma forma pragmática e simples. Não me dê fórmula muito confusa. E você falou um ponto, uma questão chave. Silvio, quais são os resultados das pessoas que estão com você? O que elas estão entregando? E como elas estão entregando esses resultados? Então, o primeiro ponto, algumas empresas podem falar assim, não, eu estou entregando resultado. A que custo? As pessoas estão adoecendo? As pessoas estão, sei lá, num estresse supitando? Elas estão entregando porque elas são obrigadas ou porque elas entendem o propósito? E aí vem a segunda questão. Quando nós conversamos com a nossa equipe, é a comunicação constante. E quando a gente vai com cada um e pergunta, você entende aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar? Se não, vamos alinhar aqui entre a gente. Quais são suas dúvidas? Quais são seus receios? Isso é relação humana. No momento que você para fazer isso com a pessoa, primeiro você vai identificar se ela entendeu o propósito ou não. E muitas vezes a laranja podre é simplesmente porque tem medo daquilo que está acontecendo, ele não entendeu. Então, em uma conversa que o líder faz com essa pessoa, questionando, perguntando, num bate-papo, ele consegue identificar se realmente ele sabe para onde vai e quais são os receios dele. E aí, nessa comunicação, já pode limpar muita coisa importante e você já trazer esse para o seu lado. Em vez de ser a laranja podre, ele vai ser, a partir de agora, o glóbulo branco, como o Chicão falou, que vai levar o porquê da mudança e vai dar resultados cada vez melhores. Conseguimos te responder? Show, Silvio. Boa, Isaac, obrigada. E a Thaís, ela fez uma questão aqui, primeiro o Márcio. Em resumo, Márcio, os 3 pontos são, tá? Eu vou colocar aqui resumidamente. Para você conseguir ser um líder na mudança, a gente falou adotar uma mentalidade de mudança positiva. A gente falou desenvolver a agilidade de liderança. E a gente falou como trabalhar as habilidades interpessoais para a mudança, como preparar as pessoas. Ok? Show. E aí a Thaís fez uma pergunta aqui para a gente. Thaís, você pediu para a gente falar um pouquinho mais sobre a segurança psicológica, foi isso? Confiança psicológica. Algum ponto em especial que ficou assim uma dúvida que você gostaria que a gente abordasse ou só na questão da confiança psicológica como um todo? Se você quiser abrir o teu microfone e falar, tá, Thaís, fica à vontade. Tá, joia. É uma coisa que eu sou fã do Eucar, né? 4 anos, né? Já fiz alguns cursos aqui no Vitória, Espírito Santo. Opa! E a gente está... Aproveitar para agradecer, assim, que riquezas de informação aí, muito bacana.
E como um todo, né? Porque, assim, o que eu sinto? Dá vontade de fazer Delcar na equipe inteira. Então, assim, por mais que a gente chegue positivo, as pessoas ainda têm muitas travas emocionais, tem muito gatilho de infância, até para dinheiro, para tudo. Então, assim, é um desafio aí. Vocês que são mais experientes, passar alguns pontos aí pra gente. Boa. Obrigada, Thaís. Chicão, quer iniciar ou posso iniciar? Vai lá, Chicão, inicia aí. Quais são os gatilhos que a gente já pode quebrar isso? Tá bom, Dani, obrigado. Bom, no setor público, essa é uma questão, eu diria, Thaís, que é uma questão assim quase que obrigatória para a gente entender e respeitar, porque diferente do setor privado, onde você consegue dar um bônus, né, dar uma promoção, você tem talvez uma liberdade financeira melhor para incentivar eventualmente, para dar esse tipo de estímulo financeiro para os empregados, a gente tem muito menos ferramentas no âmbito, né, das empresas e órgãos públicos, né? Então, assim, isso exige muita criatividade, né? Então, eu vou trazer para você, por exemplo, um exercício que eu me propus a fazer junto com o meu diretor. Eu contratei um curso de criatividade, para você ter uma ideia, e ofereci para a minha equipe inteira, né? Curso até do Murilo Gani, já ofereceu esse curso gratuitamente. Então, foi um curso, veja só, Thaís, foi um curso que eu levei para a equipe num ambiente totalmente fora do contexto, né? Assim, não tinha nada a ver nem com logística, nem com o que a gente estava tratando, mas foi um treinamento. Claro que eu consegui, na ocasião, alcançar um número importante ali de pessoas da minha equipe, mas o treinamento foi um veículo, né? O que eu tentei fazer? Eu tentei sensibilizar as pessoas que elas poderiam fazer parte de uma mudança maior, né? Então, assim, isso eu escolhi, nesse caso, aquele treinamento, né? O Murilo Gani, que é um comediante, né? É um menino super leve, então ele trazia, e veja, uma empresa que vem passando por um processo de enxugamento, uma coisa pesada, acho que exige um pouco dessa oxigenação, né? Então a gente não consegue fugir daquilo que eu disse mais cedo, de consciência. O que essa pessoa não tem, né? Então aí você fala, você citou, por exemplo, o caso de traumas de infância, de dificuldade de dinheiro, etc. e tal. Essas pessoas, eu acredito que essas pessoas que têm um histórico, têm um legado disso na vida dela, tudo que elas precisam é sair desse sistema, né? Sair dessa órbita para entender que tem vida lá fora, para entender que tem outras possibilidades, né? E a Dani citou isso em alguma fala dela, buscar o que a gente, ou a Dani ou alguém colocou no chat aqui, que a gente tem que olhar para a solução, né? E se desgarrar das raízes do problema. Claro, tem que entender para cortar e para superar. Mas eu insisto naquela minha provocação que eu fiz mais cedo, daquilo de consciência. Então, se conecta com essas pessoas, sair da bolha é uma boa expressão, né? Então, se conecta com essas pessoas e busca experiências, né? Vai ver, por exemplo, faça o benchmark, né, que eu sugeri. Cara, como é que essa empresa cuida da qualidade de vida desses empregados, né? Então, a gente já pensou, eu passei um período, por exemplo, na época, na área do RH, várias ideias, várias iniciativas foram na seguinte linha, por exemplo, cara, como manter os nossos empregados motivados? Cara, e aí você tem empresa, por exemplo, na época a gente encontrou algumas que davam até milhas, olha que loucura. Você fazia atividade física, quer dizer, se você subir X degraus de escada, fizer tanto exercício, você ganha milhas para trocar por passagem aérea, por produtos, etc. Então, assim, é buscar alternativa para mostrar para essa pessoa que tem uma outra corrente, um outro fluxo de ações que pode fazer com que aquelas pessoas saiam da bolha, como alguém, Silvio, escreveu aí, né? Então, o Rosivaldo está falando em feedback, elogio sincero, reconhecimento. Eu diria que vai até além da boa comunicação. Vai dessa capacidade que a gente tem, Thaís, de ouvir a pessoa, de entender o que é que ela precisa, né? E a resposta não é simples, tá? Você está vendo que pode até parecer vaga, mas entender o que essas pessoas precisam e buscar alternativas para poder ajudar a desconstruir esse cenário que mantém elas presas nessa realidade, né? de traumas,
de ampliar desafios. Um pouco o foco, né, Chico? Ampliar. E a gente Boa. volta aí, uma outra provocação que eu fiz, que é ampliar o repertório. Por exemplo, o ano passado eu comecei a fazer um curso de filosofia, né? Assim, e eu sou um cara que trabalhei a vida toda em logística, me especializei em logística, pensamento muito lógico, venho de área de TI. É difícil para mim pensar ou aceitar que existem decisões com o coração, né? Que tem, enfim, as energias, essa coisa toda, essa coisa mais filosófica. Então, eu estou buscando complementar um lado meu que eu até então não conhecia, né? Ou não estava desenvolvido. Então, eu acho que isso é parte dessa minha busca, por exemplo, no meu caso, Thaís, de tentar estabelecer esse balanço, né? Como é que a gente pode levar um contraponto para a situação que está instalada, né, em determinada pessoa ou em determinada equipe? E aí, cara, aí é queimar neurônio, é ser inquieto, não se conforme com os nãos que você receber, vai no concorrente, busque outras empresas, liga para a Dani, me liga, que a gente vai te ajudar. Boa, Chicão. Dentro do que o Chicão trouxe, é sair da bolha, como o Silvio colocou aqui, né? É ir além. E, Thaís, você colocou que você já fez o treinamento da Dale Carnegie. Então, eu vou lembrar algumas ações simples, mas que fazem muito sentido para você trabalhar com a equipe. Eu não sei se você lembra do processo de relações humanas que a gente adota dentro do treinamento da Dale Carnegie, que você fortalece relacionamento, você consegue a cooperação das pessoas e, finalmente, você consegue uma liderança, que a liderança não é um cargo, é a influência positiva que você leva às pessoas e, com esta influência, você ajuda as pessoas, muitas vezes, a fazerem aquilo que é necessário fazer e desenvolver essas pessoas. Então, dentro desse processo, uma questão. Lembra quando, lá nos princípios de liderança, que a gente fala dos erros? Então, que não dê ênfase aos erros, né? Que na verdade, fala dos erros de uma forma indiretamente, para que você ajude, você não penaliza o erro, mas você ajuda a pessoa a trabalhar em cima daquilo que aconteceu e que ela amplie as suas ideias. Então, este é um ponto que a gente traz na Dale, que é o ambiente de que as pessoas podem errar. E como que a gente ajusta esse erro e leva justamente para soluções e sugestões. Eu tô lembrando dentro do treinamento Dale Carnegie. O segundo ponto é que quando você conversa, a gente volta para a base da pirâmide do processo de Dale. E quando você fortalece relacionamento, que é simplesmente o que os nossos clientes estão fazendo muito, tá? Sentar com as pessoas para saber como é que está aí na sua casa. Como é que está a saúde da sua família? Como é que está esse processo de home office para você? Simplesmente nesta conversa você consegue identificar alguns gatilhos que estão difíceis para eles e de como você e as outras pessoas da equipe podem ajudar. A segunda questão simples. E a terceira, que também está ali dentro da questão de liderança, que é como você constrói esse ambiente de segurança psicológica, é você se unir à sua equipe e auxiliar um a ouvir o outro. Lembra dos primeiros princípios da questão de ouvir? Não criticar, não condenar, não se queixar. É o primeiro princípio. Não critique, não condene, não se queixe. E como você leva isso para a equipe, criando um ambiente onde vocês vão poder ter uma segurança entre vocês e a equipe, um vai ajudar o outro com seus pontos fortes. Então, a dica maior relembra o que você viu no treinamento da Dale Carnegie? Se você quiser justamente ligar, uma vez carnegiano, sempre carnegiano, né? Tá ali, faz parte da família. Ligue, aproveite a minha, aproveite a Sheila, aproveite essas pessoas que estão aqui. E quem ainda não participou do treinamento, vocês estão vendo aí que nós temos dicas fáceis e simples para vocês poderem participar. Na próxima turma que vai acontecer agora em maio, eu serei a trainer e a gente está com uma inovação agora, tá? A gente está com 2 reuniões de mentoria para auxiliar vocês nos processos de negócios de vocês e a gente está trazendo todo o diferencial do que a gente está fazendo no online. Então, a gente ganhou já
uma premiação pelo nosso curso do online, e a gente está trazendo algumas mudanças que a gente está trazendo nessas pesquisas, ou seja, não é nenhum achismo, a gente está trazendo experiências e fórmulas simples para vocês aplicarem. Então, entre lá no chat a gente vai dar as informações também para vocês, e vamos nos despedir agora. Se ainda tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat, que depois eu respondo vocês posteriormente, eu e Chicão. Chicão, quer fazer já o seu fechamento, a sua despedida para o pessoal aqui? Que recado que você deixa para as pessoas que te ouviram aqui, ouviram o teu exemplo, a tua experiência, e logo depois eu faço um fechamento aqui para eles também. Bacana, bacana, Dani. Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, né? Uma alegria estar perto desses colegas aí tão maravilhosos que acabaram virando amigos, né? Até ao longo dos anos aí da Dale. É um prazer estar com vocês. Fico feliz de participar. Espero ter contribuído aí com os colegas, né? Com os participantes. E eu finalizaria dizendo isso, né? Acho que é um pouco do resumo de tudo que eu disse. Eu acho que liderar é cada vez menos assumir um papel de distanciamento daqueles que te cercam, né? Acho que você tem que estar próximo de todo mundo, tem que entender, tem que ouvir, né? A gente acabou falando situações diferentes, né, para a provocação, para o questionamento da Thaís, mas eu acho que a gente orbita em torno desse conceito, né? Estar perto, entender, dar a mão, construir. Então, eu acredito que essa figura superior, ela vai ser cada vez mais pulverizada. Então, está todo mundo junto, todo mundo é parte, né, do corpo, da organização, da empresa. Então, eu acredito fortemente que esse papel, o líder não tem que estar na frente, né, não tem que estar acima, tem que estar junto, né? Então, acho que isso é fundamental, e eu desejo bons negócios, boa sorte para todos. Aí se cuidem muito, tá bom? E sucesso para vocês todos. Obrigada, Chicão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você em compartilhar toda a sua experiência aqui com o pessoal, porque é aquilo que a gente não fala só de conteúdo, a gente fala de fatos e dados. E a gente traz a experiência e traz resultados. E eu vou deixar uma fala aqui, então, do que a gente começou falando lá, qual que era o nosso ponto. Como liderar a mudança nesse mundo que muda o tempo todo. Primeiro passo, mudar a nossa própria atitude, como profissional, como líder e como pessoa. Eu lembro de uma citação do Joe Hart, que é o nosso CEO, e ele virou para a gente e falou que quando começou toda essa questão de mudança, quando começou a pandemia, que a Dale Carnegie teve que se reinventar no mundo todo, e foi uma reinvenção, gente. A gente precisou fazer isso em 4 meses. Perguntaram para ele assim, você está pronto? E aí ele respondeu assim, eu nasci para isso. Eu nasci para essa mudança. Eu estou aqui para essa mudança. E que foi muito bacana. A gente nunca esqueceu essa frase que ele falou. Foi no drop do ano passado. Ele estava conosco num drop desse. Então, mudem a atitude. Vocês nasceram para isso. A gente nasceu para mudar. Tá na teoria de Darwin, na teoria da evolução. Então, é só a gente colocar em prática que a gente consegue fazer. E se você quiser saber como, turma da Dale, que vai começar em maio. Pessoal, muito obrigada, uma excelente noite para vocês e esperamos ouvir aí muitos resultados. Thaís, Kester, Sandra, mandem para a gente aí os resultados que vocês tiverem. Obrigada, pessoal. Ótima liderança e excelentes mudanças para vocês. Muito obrigada. O link está lá para vocês acessarem um grupo VIP. Até. Até logo. Boa noite. Obrigada, Chicão.